Chegamos a nosso segundo dia de devocional criativo, Homens de Oração. Nós estamos aqui pensando e refletindo, conversando com Deus a respeito desses 4 homens, dos próximos estudos que faremos, das devocionais que faremos, refletindo sobre a nossa responsabilidade de sermos auxiliadoras na comunhão dos homens que estão à nossa volta, dos homens que estão em nossa companhia, o que nós fazemos companhia a eles, para sermos auxiliadoras deles, da manutenção da comunhão desses homens com Deus. A gente já teve o primeiro dia aí falando sobre Josué e o povo lá de Gibeon, que mesmo sendo valorosos, mesmo sendo guerreiros, precisavam da ajuda de Josué, de toda a experiência que Josué tinha no relacionamento com Deus para vencer as batalhas, para fazer as estratégias de batalha. Josué entra em parceria com o seu exército e o povo de Gibeon, e Deus nessa parceria, fazendo parte ativa nessa parceria, faz com que essa comunhão de todos ali leve a vitória que Deus já tinha prometido, mesmo diante de tantos desafios, de tanta dificuldade. E hoje nós vamos falar então a respeito de Davi, Hoje nas nossas folhas de recortes aí, vou mostrar para vocês. Nós temos aí a figura. Se você ainda não tem as folhas de recorte, com as figuras das nossas devocionais aqui, para ir acompanhando, fazendo sua própria devocional, você pode adquirir aí nos links de divulgação aí que está aí na descrição do vídeo, tanto no grupo do Telegram quanto no grupo do WhatsApp. Você pode solicitar aí, as figuras são gratuitas para que você faça o seu devocional também. E esse é mais uma série, a nossa segunda série de devocionais criativas pelo projeto Mente Bíblica. Então também aí na descrição, aí na sugestão de vídeos, você consegue ver a nossa primeira série, que foi revelando o secreto, descobrindo o secreto. Então, simplificando o secreto, na verdade, que era o nome da primeira série que nós fizemos, que foi uma série de 10 dias também, com as folhas devocionais gratuitas para as folhas de recorte. E agora nós estamos fazendo então Homens de Oração, que é a nossa série aí de 4 dias, E hoje é o segundo dia. Então, se você não participou do primeiro, volta lá no primeiro, faz o primeiro, faz esse amanhã, ou na semana seguinte, de acordo aí com a sua rotina de devocional. E o texto de hoje está em Salmos de número 4. E aí o Salmos de número 4, ele coloca, a nossa devocional é só o verso 8, mas eu sempre explico aqui para vocês que quando tem um versículo só, é interessante que a gente leia o bloco inteiro. Então, o capítulo 4, o Salmo de número 4, só tem 8 versículos. Então, eu vou ler o capítulo inteiro, o livro inteiro de Salmo de número 4, para que fique melhor entendido aí o contexto da conversa, o assunto, o preparo do assunto. As minhas imagens já estão recortadas, tem umas aqui que eu ainda vou recortar junto aqui com você, para lembrar como é que a gente recorta, mas você deve recortar aí começando a sua devocional antes de ler o texto, Dá uma olhada no texto, ver do que se trata o texto, mas já começa a conversar com Deus aí sobre o seu dia, sobre as reflexões anteriores aí do dia anterior, para que você consiga se conectar aí com Deus e entender a conversa com Deus, se concentrar na conversa com Deus. Você vai pegar a sua tesoura e vai fazer aí o recorte, respirando, mantendo a tesoura parada, e a folha vai andando, vai rodando aí de acordo com o recorte, enquanto você respira e conversa com Deus, diz para Deus quais são as suas aflições aí. A gente está falando dos homens que estão à nossa volta e da nossa responsabilidade
de colaborar com a vida deles, né, para que eles mantenham a comunhão. E aí, lembrando, a responsabilidade da comunhão é individual e particular, né? Cada um tem que assumir a sua responsabilidade, fazer a sua parte da manutenção da comunhão, mas a gente pode não atrapalhar esse momento e a gente pode também aí participar, colaborando para a manutenção desse relacionamento também, né? Fazendo esses homens aí se tornarem cada vez mais próximos de Deus, tá bom? Depois de recortar, de fazer o seu recorte, eu fiz aqui o meu. Depois de fazer o recorte, concentrar a sua mente, a gente lê o texto. E eu vou ler o texto para você. Diz que é um salmo de Davi, que diz assim, Salmos 4. Quando eu chamar, responde-me, Deus, fica do meu lado. Quando eu estive em dificuldade, tu me acolheste. Agora que estás encrencado de novo, atende-me, ouve-me. Ó escória da humanidade, até quando vou aguentar suas asneiras? Por quanto tempo vão correr atrás de mentiras? Por quanto tempo vão correr atrás de ilusão? Vejam isto, vejam o que é ser escolhido pelo Eterno. Ele me ouve no instante em que chamo por ele. Reclamem se quiserem, mas sem agressões. Calem a boca e deixem o coração falar. Apresentem seu caso diante de Deus e aguardem a decisão dele. Porque estão todos sempre querendo mais, mais, mais. Dizem mais, mais. Deus me dá além da conta, alegria sem igual num dia comum. Deus me dá além da conta, alegria sem igual num dia comum, mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. No fim do dia, estou pronto para o sono profundo, porque tu, ó Eterno, puseste minha vida em ordem. Davi vai trazer aqui algumas instruções, é uma oração e também um testemunho de confiança em Deus, né? Naquilo que Deus pode fazer. Então eu vou colar aqui primeiro a referência. Vou colar aqui a referência, que é do Salmo. Vou colar aqui a da série, para eu lembrar, né, que é da série. E vou colar aqui esses coraçõezinhos aqui, porque é uma declaração de amor, né? Uma declaração na verdade, uma declaração apaixonada de Davi por Deus, por tudo que Deus pode fazer, por toda a confiança que ele deposita em Deus, de saber que quando ele necessitou, de quando ele precisa, Deus atende, né, a oração dele. Quando ele chama, Deus atende, que ele tem tudo que ele precisa em Deus, tudo que ele necessita, ele tem em Deus. Então é uma confissão apaixonada em Deus. E eu vou colar aqui, eu uso a fita dupla face comum, corto aqui os pedacinhos e colo. O que nos tira, o que pode tirar o sono daqueles que nós amamos, né? Daqueles a quem nós amamos. E no caso aqui, os homens, né, que nós temos refletido aqui durante as nossas devocionais. Na reflexão passada, a gente falou que as muitas atribuições, né, as muitas responsabilidades podem assustar e fazer até com que o chefe de família tenha dificuldade de se manter concentrado na comunhão com Deus, mas a gente pode também pensar que muitas das vezes a realidade da família pode tirar o sono desse chefe de família, né? E aí é uma preocupação. Como mulheres que auxiliam, nós precisamos lembrar a esses homens que Deus ele está com a gente o tempo inteiro, que em toda situação a gente clama e Deus nos dá. E Deus não nos dá
muitas das vezes Deus não nos dá aquilo que a gente pede, não. Deus nos dá o suficiente. Deus nos dá aquilo que a gente realmente necessita, né? É claro que o nosso Deus, muitas das vezes, gosta de nos mimar e nos dar além do que pedimos ou pensamos, né? Até o texto bíblico diz isso, que Deus pode nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos, mas isso não é uma condição necessária para provar o amor de Deus por nós, não. Dar o que nós precisamos na medida suficiente para cada dia também é uma prova do amor de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, né? E é também uma forma de nós entendermos que o nosso Deus não nos vê como um grupo, né? Como um pacote, um balaio de gatos, né? Deus nos vê como pessoas particulares, que têm necessidades particulares. Seria muito fácil Deus dar toda a prosperidade na medida que sobra o tempo inteiro, né? E se manter fiel, e nós, claro que nós ficaríamos felizes, mas certamente nós duvidaríamos se Deus nos vê no particular, no secreto, no individual, naquela necessidade que só nós sabemos que temos, naquilo que passa, que perturba o nosso sono e que ninguém muitas das vezes sabe. No dia seguinte a gente tem que acordar, tem que ir para o trabalho, né? Os chefes de família aí, os homens, né, tem que no dia seguinte correr atrás da sua provisão, correr atrás do pagamento das suas contas. E muitas das vezes a maioria das pessoas não sabem que ele está passando por isso. E aí manter o bom humor, manter a concentração, manter a confiança em Deus é um grande desafio. Olha, Davi vai dizer aqui: quando eu chamar, responde-me, Deus, fica do meu lado. Né? Ele chama a Deus e ele diz assim: quando eu estive em dificuldade, tu me acolheste. Agora que estou encrencado de novo, atende-me, ouve-me. Olha, o Senhor me ouviu uma vez, o Senhor me viu numa dificuldade e o Senhor socorreu. Então agora continua me socorrendo. Eu estou em dificuldade de novo, me socorre de novo. Olha que confiança, ele não recorre a mais ninguém. Isso é comunhão com Deus. Isso é uma vida de oração, de comunhão com Deus, aonde Davi sabe que o socorro dele vem de Deus, somente de Deus. Então, uma vez eu tive em perigo, uma vez eu tive em dificuldade e o Senhor me ajudou. Eu posso recorrer a Ele novamente. E aí, ele diz aqui, olha, vejam isto, vejam o que é ser escolhido pelo Eterno. Ele me ouve no instante em que chamo por Ele. Que coisa linda, que declaração linda. Sabe, como auxiliadoras, a gente precisa lembrar aos homens que estão à nossa volta de que eles são escolhidos por Deus, e se são escolhidos por Deus, eles podem contar com Deus em todas as dificuldades que eles têm. Eles foram escolhidos por Deus para ser o chefe da família, eles foram escolhidos por Deus para ser filho naquela família, né? Eles foram escolhidos por Deus para participarem da vida de alguém, né? Os noivos aí, os namorados, eles foram escolhidos por Deus para aquela situação. E se foram escolhidos por Deus, eles podem ter a plena certeza de que Deus os ouve toda vez que eles chamam. Então, olha, tenha certeza. Preciso lembrá-los de que foram escolhidos por Deus. Eu preciso lembrá-los que foram escolhidos por Deus, que Deus tem a provisão o tempo todo. É o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem sustenta eles. Gostei desse texto, eu vou colocar aqui. Ele vai tampar aqui a referência, eu vou escrever aqui do lado. Vou colocar aqui, é o Senhor quem sustenta. Pode descansar seguro, meu marido.
Pode descansar seguro, meu filho. Pode descansar seguro, minha alma, porque é o Senhor quem me sustenta, é o Senhor quem me escolheu. Ai, que lindo é saber, que bom é saber que foi o Senhor quem me escolheu. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Deus quem nos escolheu. Preciso lembrá-los de que foram escolhidos. Foram escolhidos, e por terem sido escolhidos, podem ter plena confiança no nosso Deus. No nosso Deus. Não precisam temer, podem confiar. E aí o texto continua: reclamem se quiserem, mas sem agressões, calem a boca e deixem o coração falar. Apresentem seu caso diante de Deus e agradem a decisão dele. Olha, eu vou marcar aqui, vou pegar a caneta azul. Vou pegar a caneta azul e vou marcar aqui, olha, calem a boca, podem reclamar. A pressão é tão grande na vida dos homens que estão à nossa volta, que pode ser que em determinados momentos eles queiram reclamar. Olha, reclame, mas não murmure, se esquecendo que Deus é contigo. Olha, fiquem quietos. A orientação é fiquem quietos. Cale o coração, fiquem quietos para saber que Deus está falando. Preste atenção. Olha, reclamem se quiserem, mas sem agressões. Calem a boca e deixem o coração falar. Apresentem seu caso diante de Deus e aguardem a decisão dele. Deixa o seu coração se conectar à vontade de Deus. Eu vou colar aqui, ó. Deixa o seu coração se conectar à vontade de Deus. Sabe por quê? Porque aí, por mais difícil que seja a situação, não haverá murmuração. Como auxiliadoras dos homens que estão à nossa volta, a gente tem que auxiliá-los a se lembrarem que eles até podem ter as queixas, podem ter as dificuldades, podem ficar chateados, né? Podem ter esse momento de fragilidade emocional, mas eles não podem murmurar, não podem se queixar, não podem achar que tudo depende apenas deles. Né, que Deus não está no controle das coisas, porque eles foram escolhidos para passar por aquilo, mas eles não foram abandonados por Deus. Eles não estão ali sozinhos, abandonados por Deus. Então, eles precisam se manter confiantes. Aqui, ó. Eles precisam se manter confiantes em Deus. Não murmure. Não murmure, porque estão todos sempre querendo mais, mais, mais. Deus nos dará na medida da provisão exata, naquilo que o Senhor sabe que nós realmente dependemos, naquilo que Deus realmente tem para nos dar. Eu quero colocar um post-it. Eu vou colocar um post-it aqui em cima. Deixa eu botar eu quero colocar um post-it aqui em cima, porque tem algumas coisas que estão me chamando a atenção nesse texto aqui. Vou colar aqui, ó. E vou colar essas bandeirinhas aqui, ó. Gostei das bandeirinhas. Vou colar as bandeirinhas. Deixa eu colar aqui assim. Prender as bandeirinhas ali na ponta.
aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Botei o post-it. Vou colar a bandeirinha aqui, ó, nessa ponta, e vou, peraí, um pouquinho mais pra lá, colar a bandeirinha aqui, e vou dobrar aqui, ó, um pouquinho mais pra cima, para pegar lá no encerramento do capítulo. Aqui, ó. Vou colar aqui, ó, no encerramento do capítulo, porque eu quero deixar registrado ali algo que me veio aqui na mente agora, que eu consegui entender aqui na nossa conversa com Deus, que é que no papel de auxiliadora, meu papel de auxiliadora é fazer com que o homem se lembre, aqui, ó, lá pra cá, daqui a pouco vem decorado lá de cá, mas fazer com que o homem se lembre que algumas coisas que ele não pode esquecer, que vão fazer total diferença na forma como ele se relaciona com Deus. Eu vou anotar aqui, ó. Calma aí. Eu vou anotar aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Fazer aqui uns tracinhos como se fosse uma costura, só para fazer uma decoração. Vou fazer aqui, ó, o coraçãozinho. Vou colocar, ó, meu marido e meu filho foram escolhidos por Deus. É a primeira coisa. Segundo, preciso repreender com a palavra de Deus atos de murmuração, e vou colocar aqui, ó, silêncio. Sabe por quê? Porque toda vez que é uma característica masculina chegar de um lugar e ele ter a necessidade de se situar que chegou num ambiente diferente e que tem ali umas novas realidades, novos momentos ali, novos sentimentos a serem exercidos ali. E ele faz uma pausa de silêncio. E às vezes, no impulso mesmo da gente, a gente quer falar. A gente quer falar, a gente quer instruir, a gente quer acalmar, a gente quer acalentar, a gente quer falar, a gente que a mulher fala muito, né? E Davi, ele pede para todo mundo calar a boca e deixar o coração falar. Deixar o coração falar. Muitas das vezes o que os nossos maridos precisam para se conectar com Deus é o nosso silêncio e o nosso coração falando mais do que a nossa boca. Então, para que eles consigam apresentar o caso diante de Deus e aguardar a decisão deles.
a gente fica cobrando às vezes uma atitude, a gente cobra atitudes, a gente já cobra comportamentos, a gente cobra reações, e na verdade a gente tem dificuldade de fazer esse silêncio com eles para permiti-los ter um momento de entender aquilo que o nosso coração está falando, e temos mais dificuldade ainda de apresentarmos as necessidades para Deus e aguardar a resposta dele, porque via de regra, os momentos de aflições a gente quer o resultado para ontem. Se eu sou escolhida por Deus, se o meu marido é escolhido por Deus, meu filho é escolhido por Deus, se Deus está com a gente, se Deus está cuidando de todas as coisas, se Deus está fazendo todas as coisas, a gente quer resposta imediata. Quando, do contrário, é o que Deus nos ensina, de que é necessário fazer silêncio. E por que a gente está o tempo todo querendo mais? Aqui o texto vai dizer no verso 6, por que a gente está querendo sempre mais? Será que aquilo que Deus dá é insuficiente para aquele momento? O que Deus está nos dando nesse momento, o que Deus tem nos dado nesse momento de resposta, o que Deus tem nos dado nesse momento de circunstância, será que é pouco? Então a gente também precisa transmitir essa tranquilidade. Como mulheres auxiliadoras, a gente precisa transmitir tranquilidade. E eu vou colocar aqui o texto, esse texto aqui é o verso 4 e 5, é o Salmo 4 e 5, que manda a gente ficar em silêncio. E eu quero colocar aqui, nesse momento, Deus está falando no meu coração que eu tenho que ser mais tranquila, sabe? Falar menos, deixar que o meu marido se conecte com Deus e com as instruções deles. Nós somos auxiliadoras, e aí, lembrando de novo da Eva lá, a Eva decide desobedecer a Deus, e ela decide incitar, Adão a fazer a mesma coisa, já dando uma solução para aquele problema. Ela diz: olha, lembra que Deus disse que nós íamos morrer? Pois é, eu não morri, então vai, come também. Ela apresenta já uma solução. E aí Deus está me chamando a atenção aqui agora, para que nesse momento de silêncio, a gente precisa apresentar o nosso caso, ou o caso da dificuldade, dos nossos maridos, dos nossos filhos, diante de Deus, e aguardar a decisão de Deus, as instruções de Deus. Veja que na devocional anterior, de Josué, Deus permite que Josué dê ordem aos céus, para o sol, para a lua, e o texto vai dizer que Deus vai atender a essa ordem, vai deixar as coisas serem dessa forma, porque eles já estão no campo de batalha. Aqui é uma preocupação que tira o sono, e é uma preocupação que faz com que nos faz pensar sobre aquelas ansiedades de coisas que estão para acontecer, de coisas que estão para acontecer, que tira o sono, que provoca preocupação. Como é que vai ser amanhã? Como é que eu vou botar comida amanhã na mesa? Como é que eu vou pagar a conta de amanhã? Como é que eu vou fazer as coisas de amanhã? O texto todo dá a entender que é uma preocupação com as provisões futuras, sem se lembrar do que Deus está dando nesse momento, pedindo mais, ou seja, além daquilo que a gente está recebendo, além daquilo que está acontecendo ali naquele momento. Então, é essa preocupação futura. E essa preocupação futura é a ansiedade que faz aqui, se a gente continuar lendo o texto aqui tem até uma devocional que eu já fiz, do 5, mas aqui no capítulo 4, no número 4, ainda vai continuar assim, Deus me dá além da conta, alegria sem igual num dia comum, mais do que eles conseguem nos seus surtos consumistas. No fim do dia, estou pronto para o sono profundo, porque tu, ó Eterno, puseste minha vida em ordem.
É Deus quem resolve o problema. Lá em Josué, quem resolve o problema do povo de Gibeon é Josué. Aqui, quem resolve o problema é o próprio Deus. É o próprio Deus. É Ele quem faz as coisas acontecerem. E aí eu vou colar aqui esse texto. Esse rapaz, né, dormindo, eu deito e logo durmo. Vou colar ele aqui. Se bem que eu gosto mais das almofadinhas, né, do descanso. Eu vou colar as almofadinhas aqui. E vou colar esse menino dormindo em cima das almofadinhas. Deixa eu ver se ele cabe aqui. Ó. Tá? Deus me dá o que é necessário. Eu vou montar aqui a cena toda. Ó. Vou montar a cena toda aqui. Tá? E vou colar. Deus me dá além da conta. Deus me dá além da conta. Ai, Senhor, que eu cobre menos o meu marido as coisas, que eu confie que o Senhor escolheu para aquele tempo, sabe? Tô pensando aqui agora, às vezes a gente entra numas situações difíceis por causa de más decisões, né? Por causa de escolhas ruins. E aí a gente acaba tomando aí decisões ruins e acaba perdendo sono por causa dessas decisões ruins. Mas sabe o que eu vejo no texto? É que ainda assim Deus está no controle, porque no final de tudo, Davi vai dizer assim: Deus coloca a minha vida em ordem. É Ele quem coloca a minha vida em ordem. A partir do momento que eu paro por uns instantes, toda a correria, todo o desespero de achar que tudo pode se resolver por minha conta, sem a participação de Deus, né? Sem a ação de Deus, eu começo a perceber Deus colocando ordem na minha vida, na vida das pessoas quem eu amo. Então pode ser que tenha tido a perda de sono, a ansiedade esteja sendo causada por mais decisões, por mais escolhas. Ainda assim, Deus é misericordioso em ouvir o nosso clamor, e entrar com o socorro necessário. Então, confie em Deus, que Ele tem a solução certa para organizar a sua vida. A gente precisa ter a boca cheia das palavras de Deus para consolar, para orientar nessa atitude de auxílio, nessa atitude de auxiliar, né, os homens à nossa volta. A gente precisa ter a nossa boca cheia e a nossa mente cheia das coisas de Deus, das instruções de Deus. E nesse momento Deus instrui a gente para a gente ficar quieta, para a gente dar um tempo de silêncio, para que esses homens possam ouvir a voz de Deus e seguir a melhor instrução. E eu vou colocar aqui, como a minha folha foi impressa, a minha imagem foi impressa na folha papel fotográfico, eu uso a caneta marcador de reto projetor para não borrar, tá? Para não borrar e nem transferir quando eu fechar a Bíblia. Então, aqui eu vou colocar, ó, Deus
põe minha vida em ordem. Deus põe minha vida em ordem. Vou marcar aqui, ó. Deus me dá, além da conta, alegria sem igual num dia comum. E quando esse dia não é comum, é um dia que me tira o sossego, que me tira a paz. No fim do dia, estou pronto para o sono profundo. Estou pronto para o sono profundo. Pronto. Aqui ficou para fora, ó, tá vendo? A luazinha, não tem problema, vai ficar para fora mesmo. Estou pronto para o sono profundo. Que você continue aí falando com Deus sobre essa devocional. Eu tenho certeza que Deus vai ter muitas coisas ainda para conversar com você, como Ele está continuando a conversar comigo. Então a proposta é te incentivar a ter esse momento devocional. Então continue conversando com Deus, fazendo as suas próprias anotações, as suas próprias artes e anotando aí o que Deus está falando com você, para que você continue entendendo o propósito de Deus para a sua vida nesse reconhecimento do valor de ser uma mulher auxiliadora. Eu entendo com esse texto de Davi, de todas as coisas que eu entendi, mas no propósito do nosso devocional aqui, eu entendo que eu posso auxiliar o meu marido a descobrir o sossego para esperar a resposta. Então, eu posso auxiliá-lo nisso, a descobrir o sossego, a promover um momento de sossego para ele, um momento de paz, de calma, de tranquilidade, para que ele tenha também tranquilidade para ouvir as respostas de Deus, né? Não cobrá-lo além da conta, mas ajudá-lo a experimentar o prazer e a certeza de que ele é um escolhido de Deus e que por isso Deus tem muito prazer em atender a oração dele. Que Deus nos abençoe. Fique em paz. Até a próxima devocional.